Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora mais uma prova da banca Consulplan. Nesse vídeo, eu vou resolver as primeiras 5 questões da prova de raciocínio lógico matemático do concurso de nível superior para contador da Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé, que aconteceu no dia 9 de março de 2025. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, pessoal, por apenas R$ 2,99 por mês, seja membro deste canal que tanto te ajuda a estudar, pois isso vai me ajudar bastante. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo cada questão aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A primeira questão dessa prova, pessoal, foi essa questão 11, que tratou de permutação simples. Ela diz assim: o chefe Ricardo possui uma bancada onde organiza os livros que foram fundamentais em sua carreira gastronômica. Ele tem 3 manuais de panificação, 2 guias de confeitaria e 4 livros de cozinha internacional. Após reorganizar a cozinha, Ricardo quer arrumar os livros na bancada em uma fila, de modo que os exemplares de cada tipo fiquem agrupados. Sabendo que todos os livros são diferentes, de quantas formas distintas ele poderá organizar os livros? Bom, pessoal, veja que eu tenho essa informação aqui, que esse chefe Ricardo, ele possui aqui esses livros que ele está falando que foram fundamentais na carreira gastronômica dele, que são 3 manuais aqui de panificação. Então, manual 1, manual 2, manual 3. São 3 manuais de panificação. 2 guias de confeitaria, G1 e G2. 4 livros de cozinha internacional. Então, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Aí falou que após ele reorganizar a cozinha, ele quer arrumar esses livros aqui numa bancada, mas em uma fila. Mas de maneira que os exemplares de cada tipo fiquem agrupados, ou seja, fiquem juntos. Então significa que esses manuais aqui precisam ficar juntos, esses guias também precisam ficar juntos, e esses livros de cozinha internacional também precisam ficar juntos. Mas ele quer reorganizar em todos esses livros aqui, todos esses exemplares. Então observe, se ele vai pegar esses aqui, os manuais de panificação, ele precisa trocar esses manuais aqui de lugar. Se ele vai trocar de lugar, então observe, nós temos aqui uma permutação. Então a gente precisa permutar aqui esses 3 livros. Então isso aqui vai ser uma permutação de 3. Da mesma forma aqui com os guias. Aqui também a gente vai ter uma permutação. Só que agora são 2, então aqui nós vamos ter uma permutação de 2. Os livros aqui de cozinha internacional também, aqui nós temos 4. Então a gente precisa trocar esses livros de lugar. Então a gente vai permutar aqui esses 4 livros. Agora repare, permutação de 3 a gente sabe que vai ser 3 fatorial. Permutação de 2 é 2 fatorial. Permutação de 4 é 4 fatorial. 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Permutação de 2, que é 2 fatorial é quanto? É 2 vezes 1, que vai dar 2. A permutação de 4, que é 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Agora observe, ele precisa trocar a ordem aqui dos manuais e também aqui dos guias e também aqui dos livros de cozinha internacional. Como é E, lembrando da regrinha do E e do OU. Quando é E a gente multiplica e quando é OU a gente soma. Nesse caso aqui, como é E, então a gente vai pegar esse resultado aqui e a gente vai multiplicar. Multiplicando isso aqui, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 24, fazendo essas continhas, que vai dar 288. Então observe, ele tem 288 maneiras de trocar esses livros de lugar. Mas observe, ele vai trocar aqui entre os grupos dele, entre os manuais de panificação, entre os guias de confeitaria e entre os livros de cozinha internacional.
Mas repare, não precisa também necessariamente continuar na ordem que está aqui. Não precisa ser primeiro aqui os manuais, depois os guias e depois os livros. Ele pode também trocar essa ordem aqui. Ele pode colocar aqui primeiro os guias, depois os livros, depois os manuais. Se ele pode trocar essa ordem, a gente vai ter aqui uma permutação também, agora, de quantos grupos que nós temos aqui. Repare, nós temos aqui os manuais, que é um grupo, os guias, que é um outro grupo, e os livros aqui, que é o terceiro grupo. Então a gente vai ter agora outra permutação, que é de 3. E a permutação de 3 vai ser 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então a gente vai ter 6 possibilidades de dispor esses livros aqui, ó, por ordem, por os tipos deles. Mas para cada um deles a gente tem 288 maneiras de dispor esses livros. Então nós vamos ter aqui, ó, 6 vezes aqui, ó, as 288 maneiras. Multiplicando aqui, ó, 6 por 288, fazendo essas continhas, chega em 1728. Portanto, de quantas formas distintas que ele vai poder organizar esses livros? De 1728 maneiras diferentes. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de operações com conjuntos e cálculo de probabilidade. Ela diz assim: em determinada empresa de consultoria, há 60 funcionários, dos quais 20 não possuem certificações técnicas. Além disso, sabe-se que 25 funcionários não têm influência em mais de uma linguagem de programação e que 30 funcionários têm certificações técnicas e possuem influência em mais de uma linguagem de programação. Se um funcionário for selecionado aleatoriamente, qual é a probabilidade que a pessoa escolhida não possua certificações técnicas e também não tenha fluência em mais de uma linguagem de programação? Bom, pessoal, veja que a questão está falando aqui que nós temos essa empresa aqui de consultoria, onde a gente tem aqui, ó, 60 funcionários. Então, perceba, a gente tem aqui, ó, um conjunto de 60 funcionários. Desse conjunto de 60 funcionários, nós temos 20 aqui que não possuem certificações técnicas. Então, a gente tem aqui um conjunto de 20 que não possuem certificações técnicas. Então, vamos marcar um primeiro diagrama aqui, ó, para representar os que não possuem certificações técnicas. Também falou que 25 funcionários não têm influência em mais de uma linguagem de programação. Então, vamos marcar um outro diagrama aqui para representar aqueles funcionários que não têm influência em mais de uma linguagem de programação. Mas foi informado para a gente que os que não possuem certificações técnicas aqui, ó, são 20. E os que não têm influência em mais de uma linguagem de programação aqui são 25. Mas também diz que 30 funcionários têm certificações técnicas e possuem influência em mais de uma linguagem de programação. Então a gente tem 30 funcionários aqui, ó, que têm certificações técnicas e possuem influência em mais de uma linguagem de programação. Aí ele falou, se um funcionário for selecionado aleatoriamente, ou seja, ao acaso, qual é a probabilidade que a pessoa escolhida não possua certificações técnicas e também não tenha fluência em mais de uma linguagem de programação? Então a gente quer escolher uma pessoa aqui, ó, que não possui certificações técnicas e que não tem influência aqui em mais de uma linguagem de programação. Então nós queremos uma pessoa aqui, ó, que não tem os dois, ou seja, que vai estar aqui na interseção. Mas quantas são essas pessoas que estão aqui nessa interseção? Isso a gente não sabe, então falar que aqui vai ser uma quantidade X. Mas nós sabemos que 20 dessas pessoas aqui, ó, não possuem certificações técnicas. Então repare, se 20 não possuem certificações técnicas e X pessoas aqui, ó, é os dois, quantas são as pessoas que apenas não possuem certificações técnicas? Vai ser esse total que é 20, menos essa quantidade aqui é o X. Então 20 menos X aqui são as pessoas que apenas não possuem certificações técnicas. Da mesma forma aqui, ó, são 25 pessoas que não têm influência em mais de uma linguagem de programação. Mas X é os dois. Então, quantas são as pessoas que apenas não têm influência em mais de uma linguagem de programação? Vai ser essa quantidade 25 menos esse número X aqui. Agora, pessoal, observe, se a gente somar todas essas pessoas aqui, tem que dar o total das pessoas da empresa, dos funcionários da empresa, que são 60.
Então, somando essas 20 menos X pessoas aqui, ó, que são as pessoas que apenas não possuem certificações técnicas, com essa quantidade X de pessoas aqui, que são aquelas que não têm os dois, mais essa quantidade 25 menos X aqui, que são as pessoas que apenas não têm influência em mais de uma linguagem de programação, mais essas 30 pessoas aqui, ó, que têm certificações técnicas e que possuem influência em mais de uma linguagem de programação. Se a gente somar todas essas pessoas aqui, tem que dar o total dos funcionários da empresa, que é 60. Chegamos nessa equaçãozinha aqui para a gente resolver. Repare que vai dar para cancelar aqui, ó, menos X com mais X. Então, fazer as continhas aqui, ó, 20 com 25, 45, com 30 aqui, ó, 75. Menos X e isso aqui é igual a 60. Vamos pegar esse 60 e passar aqui para o primeiro membro, e esse menos X a gente passa para o segundo. Então, ó, 75 menos 60 aqui vai ficar 15. Passando menos X para lá, vai mais X. Se 15 é igual a X, então X é igual a 15. Então, já sei que o número de funcionários aqui, ó, que não possuem certificações técnicas e que não tem influência em mais de uma linguagem de programação, são 15 funcionários. Ele quer que a gente calcule aqui qual que é a probabilidade. Então, qual vai ser a probabilidade P de que a pessoa escolhida não possua certificações técnicas e também não tenha influência em mais de uma linguagem de programação. Probabilidade a gente sabe que são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Casos favoráveis é o que a gente quer. E o que nós queremos? De que a pessoa escolhida não possua certificações técnicas e também não tenha influência em mais de uma linguagem de programação. Quantas são as pessoas que não possuem certificações técnicas e também não têm influência em mais de uma linguagem de programação? São essas 15 pessoas aqui, ó. Então, meus casos favoráveis são 15. Agora, e os casos possíveis? São todos os funcionários da empresa que são 60. Pronto, então a minha probabilidade aqui, ó, vai ser 15 em 60. Aqui já poder simplificar, ó, dividindo aqui, ó, em cima e embaixo por 15. 15 por 15 vai dar 1. 60 por 15 aqui, ó, vai dar 4. Então, a minha probabilidade vai ser de uma chance em 4. 1 quarto. Como ele quer a resposta aqui em decimal, então se você pegar o 1 e dividir por 4, você vai encontrar 0,25. Então a probabilidade vai ser de 0,25 e essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que eu usei apenas interseção de conjuntos para poder resolver. Ela diz assim: 4 amigos, Lucas, Pedro, Sofia e Clara, fazem parte de um grupo dedicado ao estudo de uma série de livros. Ao discutirem suas leituras, Lucas percebeu que tem 6 livros favoritos em comum com Pedro, 10 livros favoritos em comum com Sofia e 14 livros favoritos em comum com Clara. Com base nessas informações, qual é o número máximo de livros favoritos que os 4 amigos têm em comum? Pessoal, observe bem. Nós temos aqui, ó, um conjunto de livros favoritos do Lucas, conjunto de livros favoritos do Pedro, conjunto de livros favoritos da Sofia e conjunto de livros favoritos da Clara. O que nós queremos aqui é encontrar a interseção dos 4. Repare, quer saber qual que é o número máximo de livros favoritos que os 4 têm em comum. Ou seja, qual que é a interseção dos 4 conjuntos. Então, nós vamos marcar aqui um primeiro diagrama para representar aqui o conjunto dos livros favoritos aqui, ó, do Lucas. Mas repare, foi informado aqui no texto que ao discutirem suas leituras, Lucas percebeu que ele tem 6 livros favoritos em comum com Pedro. Então, nós vamos colocar um outro conjunto aqui, ó, marcando a interseção do conjunto dos favoritos de Pedro com Lucas. Aqui nós temos a interseção. Aqui são todos os livros que são comuns para o Lucas e para Pedro. Informou aqui no texto que Lucas percebeu que ele tem 6 livros favoritos em comum com Pedro. Então, aqui com Pedro, ele tem 6 livros. Então, essa interseção aqui, ó, do Lucas com Pedro precisa ter 6 livros. Também diz que tem 10 livros favoritos em comum com Sofia. Bom, então repara, nós vamos marcar agora um outro conjunto aqui, ó, para a Sofia, mas é preciso formar a interseção aqui dos 3. Então, é preciso formar a interseção aqui, ó, da Sofia, do Pedro e do Lucas. Então, aqui nós temos a interseção aqui, ó, dos 3. Aqui é a interseção dos 3. Mas nós sabemos que o Lucas ele tem em comum com a Sofia 10 livros. Então, com a Sofia aqui, ele tem 10 livros em comum. Então, a interseção de Lucas só com a Sofia aqui. Então, essa interseção todinha aqui, ó, do Lucas com a Sofia, isso aqui, ó, precisa dar 10. Aqui nós temos a interseção dos 3. Mas também falou no texto que ele tem 14 livros favoritos em comum com Clara.
Então nós vamos marcar aqui um outro conjunto agora para indicar para a gente a interseção de Lucas com Clara. Mas essa interseção do Lucas com Clara também tem que pegar a interseção agora dos outros dois. Então repare, aqui nós temos a interseção dos 4. Essa interseção do Lucas com Clara aqui precisa ter 14 livros em comum. Então aqui, ó, só essa interseção aqui, ó, do Lucas com a Clara. Aqui precisa ter 14 livros. Aqui nós temos a interseção dos 4. Então a interseção dos 4 vai ser essa região que eu estou destacando aqui agora em amarelo. Então essa aqui é a interseção dos 4. Agora repare, como são 6 livros em comum de Pedro com Lucas, esses 6 livros aqui, ó, não pode estar em qualquer lugar, só pode estar na interseção dos 4. Aqui nós queremos saber qual que é o número máximo de livros favoritos que os 4 têm em comum. Então esses 6 aqui, ó, tem que estar na interseção aqui, ó, dos 4. Então aqui são 6 livros. Então ó, repare, esses 6 aqui, ó, são livros que são comuns para o Pedro e para o Lucas. Repare, aqui são os livros comuns para Pedro e para Lucas. Mas repare que esses mesmos 6 livros aqui também vai ser comum aqui, ó, para a Sofia. Mas como o Lucas com a Sofia tem 10 livros em comum, então para completar 10, a gente ainda precisa ter mais 4 livros aqui, ó. Esses 4 livros são comuns apenas do Lucas com a Sofia. Agora, esses 6 aqui são dos 3. Vai ser do Lucas, do Pedro e da Sofia. Agora, repare, a Clara são 14 livros em comum que ela tem aqui com o Lucas. Mas repare, como aqui já tem 6, para completar 14, então aqui nós vamos ter 8 aqui, ó, que são comuns apenas para o Lucas e para a Clara. Mas vai ter 6 aqui, ó, que são comuns aqui para os 4. Então, qual vai ser o número máximo de livros favoritos que os 4 têm em comum? Vão ser esses 6 aqui, ó. Esses 6 aqui é a quantidade máxima que a gente vai ter aqui de livros em comum com os 4, de acordo com as informações que foram dadas no texto. Então, qual é o número máximo de livros favoritos que os 4 amigos têm em comum? 6 livros, e essa é a resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou de verdade e mentira. Ela diz assim: em uma pequena comunidade, 3 moradores, Carlos, Eduardo e Felipe, estavam discutindo sobre a quantidade distinta de filhos que cada um tem. Durante a conversa, eles fizeram as seguintes declarações. O Carlos disse: eu tenho mais filhos do que Eduardo. O Eduardo disse: Felipe tem mais filhos do que Carlos. E o Felipe disse: dentre nós 3, Carlos possui a maior quantidade de filhos. Considerando que apenas uma das declarações é verdadeira, é correto afirmar qual dessas daqui. Então, observe, foram feitas aqui essas 3 declarações desses 3 moradores aqui, ó. Aí ele falou, considerando que apenas uma dessas declarações é que é verdadeira. Então, observe, apenas uma delas aqui, ó, que vai ser verdade. Ou vai ser a declaração do Carlos, que é verdade, ou vai ser a do Eduardo, que é verdade, ou é a do Felipe, que é verdade. Se apenas uma que é verdade, então observe, se o Carlos está dizendo a verdade, então obrigatoriamente esses outros 2 precisam estar mentindo. Se for o Eduardo que está dizendo a verdade, então esses outros 2 aqui precisam estar mentindo. Se for o Felipe que está dizendo a verdade, então esses outros 2 aqui precisam estar mentindo. Então a gente tem que analisar cada um dos 3 casos aqui. Vamos começar analisando essa primeira situação aqui, onde a gente está considerando que o caso aqui está dizendo a verdade. Então observe, se o Carlos está dizendo a verdade, ele diz que ele tem mais filhos do que Eduardo. Então observe, o Carlos diz que ele tem mais filhos que Eduardo. Isso é verdade. Agora repare, o Eduardo diz que o Felipe tem mais filhos do que Carlos. Felipe tem mais filhos do que Carlos, só que ele está mentindo. Então, se ele está mentindo, então o Felipe não tem mais filhos do que Carlos. Felipe tem menos filhos do que Carlos. Agora, observe. Se o Carlos aqui, essa afirmação do Carlos é verdade, ele tem mais filhos que Eduardo. E essa do Eduardo aqui é mentira. Então, aqui nesse caso, nós estamos concluindo que o Felipe tem menos filhos que Carlos. Então, Carlos tem mais filhos que o Eduardo e o Carlos tem mais filhos que o Felipe. Agora, observe aqui a afirmação do Felipe. Dentre nós 3, Carlos possui a maior quantidade de filhos. De fato, é verdade que Carlos possui a maior quantidade de filhos. Só que o Felipe precisa estar mentindo. Aqui ele está dizendo a verdade. Isso não pode acontecer, porque apenas uma das declarações é que é verdadeira. Então, essa daqui, ó, não podemos considerar. Essa daqui vai ser falsa. Vamos analisar agora essa outra possibilidade aqui, onde o Eduardo está dizendo a verdade. O Eduardo está dizendo a verdade, ele diz que Felipe tem mais filhos do que Carlos. Repare, o Felipe aqui tem mais filhos do que Carlos. Então, isso aqui é verdade.
Agora, repare, o Carlos está mentindo, ele diz que ele tem mais filhos que Eduardo. Então, Carlos não tem mais filhos que Eduardo, ele tem menos filhos que Eduardo. Então, repare, o Carlos tem menos filho que Eduardo. E também o Carlos ele tem menos filhos aqui do que o Felipe, porque o Felipe tem mais filhos do que Carlos. Portanto, o Carlos é o que tem a menor quantidade de filhos. Assim, essa afirmação do Felipe também é falsa. Dentre nós três, Carlos é o que possui a maior quantidade de filhos? Não, ele não possui a maior quantidade de filhos. Então, observe. Esta afirmação do Eduardo aqui é verdade. De fato, Felipe tem mais filhos do que Carlos. Essa afirmação do Carlos aqui é mentira. De fato, ele não tem mais filhos do que Eduardo. Ele tem menos filhos do que Eduardo. E entre os três, ele não é o que possui a maior quantidade de filhos. Ele é o que possui a menor quantidade de filhos. Então, essa daqui, ó, ela está correta. Essa afirmação aqui, ela está certa. Considerando aqui, ó, que Eduardo está dizendo a verdade e esses outros dois vão estar mentindo. E, finalmente, essa última. Nessa daqui, ó, o Felipe está dizendo a verdade. Dentre nós três, Carlos possui a maior quantidade de filhos. Então, repare, entre os três aqui, Carlos é o que possui a maior quantidade de filhos. Só que, repare, Carlos aqui na afirmação dele está dizendo que ele tem mais filhos do que Eduardo. Então, ele está confirmando essa afirmação aqui, ó. Então, está dizendo aqui a verdade. Ele tem mais filhos do que Eduardo, só que ele precisa estar mentindo. Ele tem menos filhos do que Eduardo. Então, essa daqui, ó, está contrariando esta. Portanto, essa daqui também não pode ser considerada. Isso aqui também é falso. Assim, nós concluímos que a única verdadeira aqui foi essa daqui, a do Eduardo. Que o Felipe aqui, ó, ele tem mais filhos do que Carlos. Então, observe. Essa daqui é verdade. Felipe tem mais filhos do que Carlos. Agora, repare. A do Carlos aqui está dizendo que ele tem mais filhos do que Eduardo. Só que é mentira. Se ele tem mais... isso aqui é mentira, que ele tem mais filhos do que Eduardo, é porque o Carlos precisa ter menos filhos do que o Eduardo. Então, observe. O Felipe tem mais filhos do que Carlos. O Carlos, aqui é mentira. Ele tem menos filhos do que Eduardo. Essa daqui também, aqui é do Felipe, ela é mentira. Repare, dentre nós três, Carlos possui a maior quantidade de filhos. Carlos, ele não possui a maior quantidade de filhos. Agora, repare. Carlos tem menos filhos que Eduardo. Felipe tem mais filhos do que Carlos. Então, a gente pode concluir que o Carlos tem menos filhos do que Felipe. Então, se a gente colocar na ordem aqui, ó, primeiro nós vamos ter aqui o Carlos. O Carlos tem menos filhos que Eduardo. Então, a Carlos aqui, a quantidade de filhos do Eduardo tem que vir antes do Carlos, tem que vir antes do Eduardo. Então, aqui, ó, vem o Carlos primeiro, depois o Eduardo. Mas o Carlos também tem menos filhos do que Felipe, então tem que vir antes. Então, se a gente colocar aqui, ó, os três, para analisar. Repare, comparando somente esses dois aqui, ó, o Carlos e Eduardo. Quais são as opções que a gente pode colocar aqui, o Carlos e Eduardo? Eu posso colocar o Carlos aqui, ó, primeiro, e em seguida aqui, ó, vem o Eduardo. Uma outra opção para colocar o Carlos e Eduardo, vamos ver aqui, seria colocar o Carlos aqui, ó, em primeiro e o Eduardo aqui no final. Repare, a quantidade de filhos aqui do Carlos é menor do que a do Eduardo. Uma outra opção aqui seria colocar o Carlos aqui e o Eduardo aqui. Repare aqui, ó, a quantidade de filhos do Carlos vem antes do que a quantidade de filhos aqui do Eduardo. Assim, para essa primeira hipótese aqui, a única opção que sobrou para colocar o Felipe é que seja aqui. Para essa daqui, a única opção para colocar o Felipe vai ser essa. E para essa daqui, a única opção que sobrou para colocar o Felipe vai ser essa daqui. Só que nós já sabemos que o Carlos tem que vir antes do Felipe. O Felipe aqui está antes do Carlos. Então, essa daqui ela não pode. Assim, as duas opções que nós temos são essas aqui, ó. Sempre considerando aqui, ó, o Carlos com a menor quantidade de filhos. Então, Carlos é o que tem menos filhos. Então, repare, Carlos é o que tem menos filhos. Agora, aqui nós podemos ter Eduardo e Felipe ou Felipe e Eduardo. Vamos analisar aqui as alternativas. Na letra A, Carlos tem menos filhos do que Felipe. De fato, Carlos tem menos filhos que Felipe. Então, essa daqui, verdade. Dentre os três, Carlos possui a maior quantidade de filhos? Não, Carlos é o que possui a menor quantidade. Então, essa daqui é falsa. Dentre os três, Felipe possui a maior quantidade de filhos? Nós não podemos afirmar. Tanto pode ser o Felipe que tem a maior quantidade, como pode ser o Eduardo. Então, essa daqui vai ser verdade? Não, isso aqui é falso. Dentre os três, Eduardo possui a maior quantidade de filhos? Também não podemos afirmar. Tanto pode ser Eduardo, como pode ser o Felipe. Então, essa aqui também a gente não pode afirmar. Assim, a única que vai estar correta aqui vai ser essa da letra A. Show de bola! Foi uma boa questão também, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que tratou do princípio da Casa dos Pombos. Ela disse assim: durante a festa de aniversário de seu neto, Roberto preparou 60 pacotes de balas, sendo que cada pacote foi composto por balas de mesma cor.
sabe-se que 25 pacotes contêm balas vermelhas, 18 contém balas azuis, 8 contém balas verdes e o restante contém balas amarelas. Quantos pacotes de balas devem ser selecionados aleatoriamente para garantir que haja pelo menos um pacote com balas de cada uma das diferentes cores? Bom, pessoal, veja que o texto informou, gente, que Roberto preparou essa quantidade aqui, ó, de 60 pacotes de bala, sendo que cada pacote aqui foi composto por balas de mesma cor. Mas falou que dentro desses 60 aqui, ele preparou aqui, ó, 25 pacotes aqui, ó, de balas vermelhas, 18 com balas azuis, 8 com balas verdes e o restante aqui, ó, com balas amarelas. Então, quantos foram os pacotes aqui, ó, com balas amarelas? Bom, até aqui nós já temos quantos pacotes? 25, mais 18, mais 8, então até aqui a gente já tem 51. Como foi um total de 60, então para completar 60, então de balas amarelas foram 9 pacotes. Eu quero saber aqui quantos pacotes de bala devem ser selecionados ao acaso, aleatoriamente, para garantir que haja pelo menos um pacote com balas de cada uma das cores diferentes. Então, quantos pacotes que a gente pode pegar aqui para poder garantir que vai sair pelo menos um pacote de cada uma dessas cores? Repare, se a gente pegar a maior quantidade possível aqui, ó, que são esses 25 pacotes. Dentre esses 25 aqui, se a gente pegar 25 ao acaso, nós podemos garantir que vai sair pelo menos um pacote de cada uma das cores? Pode acontecer. Mas repare, pode ser que os 25 pacotes só saiam com balas vermelhas. Então, por enquanto, nós não podemos garantir que vai sair pelo menos um pacote com balas de cores diferentes. Agora, repare, vamos pegar um outro que tem a maior quantidade, esses de balas azuis, tem 18. Então, se a gente pegar esses 25 pacotes aqui, ó, mais 18, então aqui vai dar um total de 43. Se a gente pegar lá ao acaso 43 pacotes, a gente pode garantir que vai sair pelo menos aqui um pacote com cada uma das cores diferentes? Repare, pode ser que saia, dentro desses 43 aqui, pode ser que saia um pacote com cada uma das cores. Mas pode ser que saia, dentro desses 43 aqui, ó, saia 25 aqui só de balas vermelhas e 18 só de balas azuis. Então, por enquanto, ainda não é possível a gente garantir. Vamos pegar a outra maior quantidade que a gente tem aqui, ó, que são esses 9 aqui, ó, de amarelas. 43 aqui, ó, mais 9, 52. Se a gente pegar 52 pacotes aí, nós podemos garantir que vai sair pelo menos um pacote com bala de cada uma das cores diferentes? Repare, pode acontecer, mas nós não podemos garantir. Porque dentro desses 52 aqui, pode ser que saia 25 aqui, ó, só de vermelhas, 18 só de azuis e 9 aqui, ó, só de amarelas. Então, por enquanto, a gente ainda não consegue garantir. Então, sobraram aqui esses 8 aqui de balas verdes. Eu preciso pegar as 8? Não, basta pegar apenas um pacote. Ao pegar apenas um pacote, a gente vai pegar aqui um total de 53 pacotes. Dentre esses 53 pacotes, a gente pode garantir que vai sair pelo menos um pacote aqui, ó, com balas de cada uma das cores? Com certeza. Repare, dentro desses 53 pacotes aqui, ó, no mínimo que a gente precisa pegar, repare, dentro desse aqui, se a gente pegar 25 aqui, ó, pode ser que os 25 saiam de vermelhas. Esses 18 saem de azuis. Esses 9 aqui, ó, saem de amarelos. E esse 1 aqui vai sair de verde. Então a gente precisa pegar pelo menos aqui, ó, 53 pacotes para poder garantir que haja pelo menos um pacote com balas de cada uma das cores diferentes. Então, quantos pacotes de balas que a gente tem que selecionar aí? 53. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!